Olá pessoal, eu sou a Sandra Santos e para início de conversa eu quero registrar a minha satisfação em fazer parte do Quebrando a Banca. Eu sou perita criminal do estado de Pernambuco. Atualmente eu desenvolvo minhas atividades na área de gestão, mas a minha especialidade na perícia criminal é a genética forense. Eu sou bióloga, sou licenciada em ciências biológicas, fiz especialização, mestrado e doutorado, tudo com foco na genética forense. Bom, pessoal, quando eu recebi o convite para participar do Quebrando a Banca, eu me apaixonei pela ideia, achei muito interessante e idealizei um objetivo para o Quebrando a Banca, que é o fomentador de sonhos. É, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que está participando do Quebrando a Banca tem um sonho, que é ser perito criminal. É fato que algumas pessoas são somente amantes das ciências forenses e que não necessariamente está aqui para fazer um concurso, mas eu acredito que a grande maioria tem esse sonho e eu estou aqui para alimentar esse sonho de vocês, dizer que é possível, dizer que é viável e só precisa se preparar e querer. Mas se você quer, se você está assistindo a essas aulas, se você está no projeto, é porque você quer. E querer é poder. A gente observa que nos últimos concursos o grau de dificuldade eles vem aumentando anualmente. Isso é natural, né? As coisas mudam, as necessidades mudam e toda instituição quer selecionar os melhores profissionais. Eu não tenho dúvida disso. No caso dos concursos para perito criminal, eu diria que tem um nível de dificuldade a mais. Pelo seguinte, ainda que a gente tenha um concurso com muitas vagas, digamos que seja 100 vagas para perito criminal, você não concorre a 100 vagas, você vai concorrer a vaga por área. Porque tem uma legislação no Brasil que determina que o perito criminal ele tem que ter formação superior em área específica. Então, os concursos públicos para perito criminal, geralmente eles fazem essa divisão de vagas por área, dependendo da necessidade da instituição. Então, você concorre a 5 vagas de biólogo, 3 vagas de engenheiro, 4 vagas de físico, 10 vagas de químico. Então, isso traz uma dificuldade a mais para quem almeja a vaga de perito criminal. São concursos que, além de ser muito disputados, têm um conteúdo programático a ser estudado também muito amplo. Por isso, a necessidade de você se preparar com antecedência. Né? Tem eles exigem normalmente os conhecimentos gerais, então matemática, português, raciocínio lógico, direito. Só aí já é um monte de coisa. E a área específica. Então, se você é biólogo, você tem que estudar todo aquele conteúdo que você estudou durante 4 anos na graduação. Né? Você tem que saber, tem que ver todos os assuntos. E, além disso, ainda tem a questão dos conhecimentos relacionados às ciências forenses. E aí eu quero pontuar também já no início que esses conteúdos relacionados às ciências forenses geralmente você não encontra nos livros tradicionais ou nos clássicos da biologia, por exemplo, já que é essa minha área. Você tem que buscar literatura relacionada às ciências forenses, né? As universidades também, normalmente, elas não disponibilizam, não oferecem esses conhecimentos de genética forense, de entomologia forense, de meio ambiente aplicado à investigação criminal, de entomologia, entre tantos outros. Não é comum a gente ver na grade curricular dos cursos de graduação. Então, é bom que vocês saibam que é preciso sim fazer curso de extensão, fazer curso de especialização, fazer curso de cursinhos, né, oferecidos que tratem de questões de ciências forenses e leiam a literatura relacionada, porque eu andei vendo os concursos e grande parte deles foca nessas questões de ciências forenses.
tá? Como todas as outras instituições, as instituições de perícia também querem selecionar os melhores. Por quê, gente? A profissão de perito criminal ela tem uma relevância social muito grande. Porque um laudo pericial ele pode selar o destino de uma pessoa. Pode significar a inocência ou a culpa. E isso é de uma importância muito grande. Por isso que nós precisamos dos melhores, desde o concurso público. Você tem que ser aquela pessoa que sabe muito biologia. Você tem que ser aquela pessoa que sabe muito de física. Ou aquela pessoa que sabe muito de farmácia. E esteja disposto a aplicar esse seu conhecimento científico à investigação de crimes. Eu até trouxe aqui uma frase que vocês talvez já conheçam, porque já estão estudando essa área, que é do Rojas. Ele diz o seguinte, a função pericial requer duas condições, preparação técnica e moralidade. Não se pode ser bom perito se falta uma destas condições. O dever do perito é dizer a verdade. No entanto, para isso é necessário primeiro saber encontrá-la. E você só vai saber encontrá-la se você for um bom cientista. Se você for o melhor cientista. Aí você vai saber encontrá-la. Os conhecimentos que você traz da universidade, né, com o conhecimento que você vai adquirir na academia de polícia e no decorrer da sua carreira, você se torna o melhor na sua área. Bom, o enunciado de Rojas não termina aqui. Ele fala depois que ele faz uma afirmação também muito importante relacionada à profissão de perito criminal, mas eu vou deixar aqui a critério de vocês, dar uma pesquisada e, se vocês quiserem depois, vocês comentam comigo no meu Instagram, @sandrasantos.periciacriminal, né? Uma das características importantes também do perito criminal é a curiosidade e ser detalhista. Então, fica aí já um desafio, vocês procuram e depois comentam comigo. Eu vou gostar de interagir com vocês. Bom, o concurso público disputado, como eu já falei, mas se você quer, você pode. Agora, você precisa ter foco, persistência, preparação. Não adianta estudar para o concurso quando sair o edital. Não vai rolar. Você tem que estudar antes, como eu já falei, os conteúdos são imensos. Assusta, às vezes, mas não é impossível. Quando a gente começa vendo as questões da prova, a gente vê que o que precisa mesmo é preparo. Não são questões tão complicadas, tão diferentes, não. O que a gente precisa é estudar com antecedência, se preparar, que você vai conseguir. E eu estou aqui para estimulá-los a isso, dizer que é possível. Eu mesma fiz muitos concursos na minha vida, até ser aprovada no concurso de perito criminal, e estou aqui satisfeitíssima da vida, porque realmente é uma profissão que é muito interessante, que é instigante e que tem relevância social. É muito importante. E por isso eu afirmo que vocês devem sim seguir o sonho de vocês com afinco. Bom, no dia da prova, tranquilidade, lê os enunciados, lê as questões com muita calma para você entender e não escorregar nas famosas cascas de banana e saber aproveitar o tempo, né? O tempo é uma questão bem nevrálgica nos concursos públicos. Não pode ficar divagando, filosofando. Você tem que treinar, inclusive treinar com questões de outros concursos para você ir sabendo aproveitar o tempo. Bom, pessoal, considerando a minha área de formação, naturalmente eu escolhi algumas questões das provas de biologia, biomedicina, farmácia. E vamos aqui às questões. O tempo também é curto, a gente não pode ficar falando tanto tempo assim. Deixa eu tomar água, que eu não estou acostumada mais a dar aula e tem que molhar a garganta.
Como eu disse a vocês, eu escolhi algumas questões dos últimos concursos, mas notadamente do último concurso que aconteceu em 2016, porque eu verifiquei também que nos concursos mais antigos já tem algumas questões, assim, digamos assim, desatualizadas, que mudou algumas coisas e a gente não pode usar como exemplo para não confundir a cabeça de vocês. Então, essa primeira questão que eu trouxe aqui para vocês, ela trata de identificação humana, que é uma das áreas de aplicação da genética forense, da perícia criminal e que cai com muita ênfase nesses concursos de perito criminal. Então, vê só, SNPs são empregados amplamente para identificação humana e possuem diferenças relevantes. A análise dos SNPs também pode estar associada aos fenótipos individuais, havendo uma possibilidade futura de identificação de traços físicos, como, por exemplo, a cor da íris. Os SNPs são. Se você analisar essa questão, ela já disse, está falando de identificação humana pelo DNA, tem algumas palavrinhas-chave aí no enunciado, como SNPs, fenótipos, identificação humana, que já dizem para você do que é que o enunciado está falando. E ele pede um conceito simples do que é SNPs. Eu diria que é uma questão fácil, né? Mas que para você responder, você tem que ter estudado e você tem que conhecer conceitos básicos de identificação humana, de genética mendeliana, né? Então, é muito interessante, mas a questão em si, ela está fácil, ela está direta. Tem gente que desenvolve, digamos assim, mecanismos para responder as questões. Eu gosto de ler todas as alternativas, mas aí fica a critério de cada um de vocês. A questão o importante é treinar. Letra A, elementos repetitivos do genoma nuclear. Bom, essa letra A, de repente, ela poderia até deixar, a princípio, uma duvidazinha. Será que é a certa? Mas se eu estudei, eu vou saber que o elemento repetitivo, ele está querendo falar aqui do polimorfismo, e que não são só SNPs, que podem ser considerados polimorfismos, né? Então, assim, vamos ler as outras alternativas. B, sequências presentes somente no mitocondrial, do DNA mitocondrial. Também aí você tem que entender quais são as metodologias utilizadas, o que é que a gente usa, que tipo de DNA a gente usa para identificar um ser humano. E aí a gente já vê de cara também que a letra B não atende não corresponde à opção correta. C, homozigoto e E, heterozigoto, para quem estuda essa questão de genética mendeliana, embora a gente use esses dois conceitos na nossa rotina, quando você olha um perfil de DNA, você vê homozigoses e heterozigoses, mas não encaixa, não tem a ver com SNPs. Então, a letra D traz a resposta da questão de forma também bem direta. SNPs são polimorfismo de nucleotídeo único, uma variação na sequência de DNA. Então, é uma questão simples, direta, né? E que já demonstra a importância da gente ter um conhecimento amplo, nesse caso de biologia, de genética, de ciências forenses e ler bem o enunciado, porque aparecem umas questõezinhas assim que a princípio são simples, mas se você não tiver a base, o conhecimento, você não consegue responder. E vou reforçar, é uma questão que está diretamente ligada à atividade pericial. Quem trabalha com identificação humana convive com esses conceitos diariamente. Uma outra questão que eu selecionei diz o seguinte: a escolha do tipo de amostra biológica a ser coletada depende da conservação da amostra. Sendo os dentes e ossos os materiais que se preservam por mais tempo, mesmo quando submetidos a diferentes fatores de degradação, a propósito desse assunto, assinar a opção correta. Gente, essa questão ela fala de coleta de amostra biológica para análise de DNA, para a identificação humana. Então, de novo, vou repetir, você precisa estar sempre de olho nessas questões forenses para poder você responder com segurança esse tipo de questão.
Letra A. Para a obtenção de DNA, o armazenamento do material biológico úmido em sacos plásticos deve ser de no máximo 8 horas. De cara, eu já eliminaria essa questão. Uma das grandes preocupações nossas, que trabalhamos com identificação humana pelo DNA, é a coleta, preservação, armazenamento, transporte de amostra biológica. Se o trabalho não for feito adequadamente na ponta, você não consegue um perfil de DNA decente, digamos assim. Então, amostras biológicas para análise de DNA não devem ser acondicionadas em saco plástico. Amostras úmidas não devem ser, porque isso pode promover a proliferação de micro-organismos. Estou apanhando aqui do fone. E os micro-organismos, como os fungos e bactérias, podem destruir a molécula de DNA. Então, a gente não recomenda que se coloque amostras úmidas em sacos plásticos. Então, questão errada. Letra B. A conservação do DNA de amostras biológicas é um processo natural que ocorre pela exposição ao meio ambiente. Não, gente, também não serve. Eu não posso ensinar para ninguém que a molécula de DNA ela pode ser armazenada de qualquer jeito, que ela vai se preservar. A gente sabe que existem situações diversas, mas o ideal é que a gente tenha um protocolo de coleta, acondicionamento adequado, identificação adequada, para que você obtenha o máximo dessa amostra. Tá? Então, letra B também é errada. Letra C. A amostra de DNA pode ser coletada da maioria dos espécimes biológicos. Correto. Pois é uma molécula estável em ambiente seco e frio. A princípio, essa é a opção correta, mas não custa nada dar uma olhadinha nas demais. Pode ter alguma casquinha de banana aí, a gente pode analisar com mais tranquilidade. Letra D. A presença de gorduras, fluidos e outros materiais auxilia na estabilidade da molécula de DNA. Não. Não há necessidade nenhuma de você colocar nenhum tipo de substância para manter a estabilidade da molécula de DNA. Letra E. Amostras com sangue seco devem ser recolhidas em um tubo estéreo que contenha o anticoagulante EDTA. Não. Que fique bem claro. Amostras biológicas cuja destinação é traçar um perfil para a identificação humana em laboratórios forenses, a gente sempre informa, não é necessário usar nenhum tipo de conservante. Se a amostra é úmida, a recomendação é congelar, sem nada, congela o mais rápido possível. Se a amostra é seca, você pode mantê-la num ambiente seco, sempre devidamente acondicionado e livre de interferências outras, tá? Próxima questão, também ainda falando de DNA, eu adoro, mas claro, a gente vai mudar um pouquinho depois. Diz o seguinte: com relação à caracterização de material biológico, assinale a opção correta. Letra A. A técnica de tipagem molecular do material genético não identifica o indivíduo suspeito. Ora essa, de cara está errada. Eu venho dizendo a vocês, e todo mundo diz, que o DNA hoje é a ferramenta mais poderosa de identificação humana que existe. É Sandra quem está dizendo, e eu digo porque eu acredito. Tem inúmeras vantagens relacionadas a outros métodos de identificação, e eu não posso dizer que não identifica o indivíduo. Identifica sim, e é utilizada na investigação criminal com grande propriedade, com grande índice de acerto. Letra B. Para a realização da técnica de tipagem molecular DNA, são necessárias grandes quantidades de amostras biológicas, miligramas ou gramas de DNA. Errado. A gente sabe que também, eu estou apanhando aqui do computador, viu, gente? Deixa eu só levantar um pouquinho. A gente sabe que uma das grandes vantagens do DNA em relação a outros métodos de identificação é que você pode obter um perfil de qualquer tipo de amostra e você precisa de quantidades muito pequenas. Aliás, se tiver muito DNA, atrapalha. Então, você precisa de pouquíssimo, porque os métodos hoje são extremamente sensíveis, as metodologias, os equipamentos. Então, essa questão não serve, essa questão não, essa alternativa. Letra C. A identificação de marcadores moleculares de DNA apresenta capacidade discriminativa.
correto. Diversidade de fonte de amostras, correto. Sensibilidade e resistência aos fatores ambientais, correto. Letra D. Então, a princípio, a C é a correta. Vamos ler as outras. Letra D. A identificação de marcadores moleculares de DNA é extremamente sensível a fatores ambientais, ácidos e álcalis. O que pega aqui é a questão do extremamente sensível. A gente sabe que a molécula DNA ela é uma molécula resistente, se comparada a outras moléculas. Ela não é indestrutível, né? Eu falei, fungos e bactérias podem destruir a molécula DNA. Calor excessivo pode prejudicar. Ela não é indestrutível, mas ela não é extremamente sensível. Então, letra D, errada. Letra E. A técnica de tipagem molecular de DNA apresenta capacidade discriminativa, escassez de fontes de amostras biológicas. Então, letra E também é errada. Eu não vou nem ler o resto, porque essa história de escassez de fontes de amostras biológicas não rola, até porque eu acabei de dizer que a gente tem uma riqueza, né? A gente pode extrair DNA de qualquer tipo de amostra biológica. Então, nessa questão, a opção correta é a letra C. Vamos para outra questão? O tempo é curto, então eu estou meio que aceleradinha aqui. E aí a gente muda, vai para entomologia forense. Eita, eu já dei a resposta então, mas não tem nada não. Em investigação criminal, algumas vezes o perito necessita coletar espécimes animais vivos. Supondo que o perito Kojak Silva planeja utilizar em sua coleta a armadilha de Shannon, o funil de Berlese e a armadilha de Malaysia, pode-se afirmar que ele pretende coletar qual grupo entre as opções abaixo. E aí também é uma questão extremamente simples, direta e objetiva. Para quem estudou, já vai ver logo. Eu faria por eliminação. O que é que a gente mais fala de espécimes animais usadas para investigação de crimes? A gente fala de inseto. A verdade é essa, é o uso da entomologia forense, né? Eu poderia até pensar que, bom, mas se for uma perícia relacionada ao meio ambiente, foi uma contaminação de um lago, de um rio, será que ele não poderia coletar peixe? Tá, então vamos analisar melhor. Mas aí ele fala de alguns equipamentos, né, algumas armadilhas para a coleta desses animais. E para quem estuda ou estudou um pouco de entomologia forense, vai ver que esses 3 tipos aqui de equipamentos são utilizados para coletar insetos, tá? Então a questão correta é a letra C. Próxima. Com relação aos biomas brasileiros, assinala a opção correta. E aí a gente entra na questão do meio ambiente. Letra A. A caatinga é constituída por árvores baixas, arbustos com poucas folhas, cactáceas e bromeliáceas. A princípio, e de cara, eu diria que é a opção correta, até porque eu conheço muito bem a caatinga. Vamos para a letra B. Os pampas, vegetação característica do estado do Paraná. Para tudo. Pampa é um bioma característico do Rio Grande do Sul. Então, quando ele fala aqui que é do Paraná, eu já pulo, vou aproveitar o tempo. Letra C. A floresta amazônica é uma região cuja vegetação é característica de ambientes costeiros, com predominância de cactáceos. Tá na cara que tá errada, né? Letra D. Formação arbórea aberta com vegetação herbácea, abundante e presença de árvores geralmente pequenas, com tronco retorcido e de casca grossa são características predominantes da caatinga. Também não encaixa. A caatinga não tem essas características, tipo vegetação herbácea abundante. Diz respeito a ervas, pode até ter na caatinga, mas não com essa abundância toda. Letra E. A Mata Atlântica possui vegetação com arbustos de pequeno porte e de poucas folhas e com muitas gramíneas. Também, gente, tá na cara, essa questão tá errada. Quem estudou, quem conhece a Mata Atlântica, sabe que ela é formada por árvores. Floresta, na verdade, uma floresta maravilhosa. Então, a questão correta aqui é a letra A. A caatinga é constituída por árvores baixas, arbustos com poucas folhas, cactáceas e bromeliáceas. Amo. Vamos para outra questão? Tô aceleradinha aqui, viu? Deixa passar aqui.
Bom, essa questão também é do concurso de 2016, a maioria das questões aqui é do concurso 2016. A região onde uma espécie geralmente é encontrada e o que essa espécie faz no lugar onde vive são respectivamente denominadas de. Essa questão também tá fácil pra caramba. Agora, tem que ter estudado, porque os conceitos aqui eles são bem parecidos em algumas situações. Então é importante que você saiba. Bom, eu acho que todo mundo sabe que a região onde uma espécie é encontrada se chama habitat. Eu acho que ninguém tem dúvida aí. Essa questão, ela fala em respectivamente. Então, se eu sei que a região onde uma espécie é encontrada é o habitat, eu vou ver quais são as alternativas que tem a palavra habitat. Então, letra A eu elimino. Concorda comigo? Letra B, habitat e ecossistema. Então, tá certo a primeira palavra, mas a segunda, eu sei que o ecossistema não tem nada a ver com os hábitos da espécie. O ecossistema é uma coisa muito maior, onde eu incluo os elementos bióticos e abióticos. Então, fora a questão do ecossistema. Esse assunto eu gosto. Letra C, nicho ecológico e habitat. Então, tem a palavra habitat, mas como ele fala respectivamente, a palavra habitat tem que vir primeiro. Letra D, habitat e nicho ecológico. Então, essa é a questão correta, está muito óbvia. E aí, habitat, a gente já falou diversas vezes, e nicho ecológico são os hábitos. É o que ela faz, o que é que aquela espécie faz, ela se alimenta de quê, tem hábitos noturnos, tem hábitos diurnos, o que é que ela faz, quais são as atividades dela. Então, a correta é a letra D, e a letra E tem também a apta, mas relacionado a outra palavra tem a ver com biótopo, e a gente sabe que o biótopo não tem nada a ver com a questão dos costumes ou dos hábitos de espécie nenhuma, né? Então, opção correta, letra D. Tem mais outra questão que eu selecionei aqui que tem a ver com categoria taxonômicas. Essa eu não sou muito... Mas é bem básico, isso a gente aprende também muito cedo, acho que no 7º ano a gente aprende essas questões e não tem jeito, você tem que saber. Eu não vou me deter muito nessa questão, porque as palavras elas são muito repetidas e isso também pode confundir num concurso público, você de cabecinha já, né, às vezes cansado, já leu muitas questões, tem que ter muito cuidado a responder essa questão. A opção correta é filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São agrupamentos de seres vivos com o objetivo de organizá-los. Tá? Então, você tem que conhecer quais são os grupos. Então, aqui não fala de reino, mas aquela história que é bem básica do reino, animal, vegetal e tal, e tal, e tal. Filo são aqueles seres constituídos por um grupo de classes e por aí vai. Eles vão agrupando para facilitar a classificação e a identificação desses seres vivos. Então, essa questão, a opção correta é a letra A. Depois vocês estudam mais, que nem eu gostei desses nomes todos misturados. Gente, a última questão que eu selecionei, ela aparece em diversas áreas do conhecimento e é básica também, na minha opinião, porque todo mundo que almeja passar num concurso de perito criminal ou policial, ele tem que ter um conhecimento mínimo, básico, sobre as drogas proscritas no Brasil. Então, essa questão, ela diz o seguinte: assinar a opção em que são apresentados, respectivamente, um composto da cannabis sativa. Então, eu estou falando de cannabis sativa. E eu tenho que saber que cannabis sativa é a famosa maconha, a popular maconha. Eu também tenho que saber qual é o princípio ativo que causa o efeito psicotrópico da maconha, que é o tetrahidrocannabinol, ou conhecido também como o THC. Na classificação de drogas psicotrópicas, normalmente elas são classificadas em estimulantes, depressoras e perturbadoras do sistema nervoso central. É o efeito que ela causa no sistema nervoso central. A cannabis sativa ela é classificada como perturbadora ou alucinógena,
né? Ou psicotomimética, que é o efeito que a cannabis produz. Ou seja, o que é uma droga perturbadora ou um efeito psicotomimético? Ela muda a percepção das coisas. As pessoas sentem as coisas de forma diferente. É o ver, o sentir, é tudo diferente quando ele está sob o efeito de uma droga perturbadora do sistema nervoso central. O princípio ativo que causa o efeito psicotomimético da maconha é o THC. Então, e ele pede outro efeito também, outra substância também da cannabis que apresenta propriedades ansiolíticas. Então, de cara, essa letra A, ela se encaixa na resposta correta, não tem muito o que divagar aqui. Quem causa o efeito psicotrópico é o THC, e o canabinol é uma substância extraída também na maconha e é utilizada para produzir medicamento, né? E ela tem, uma das propriedades dela é o efeito ansiolítico, tá? Mas se eu tiver uma certa dúvida ainda nessa questão, eu posso dar uma olhadinha na outra. Como eu tenho certeza que o tetrahidrocannabinol, o THC, causa o efeito psicotomimético, eu eliminaria, eu veria a letra, eu iria para a letra B, né? Tem aqui o THC e a psilocibina, só que eu também sei que a psilocibina é extraída de um cogumelo, não é da cannabis. Então pula essa, tá errada. A letra C não tem THC, então também pulo. A letra D tem o canabidiol e tem a mescalina. Só que a mescalina eu também sei que é extraída de um cacto, então não serve. Letra E, canabidiol e tetraidrocannabinol. Bom, gente, agora complicou, né? A letra A e a letra E têm as mesmas substâncias. Eu sei que o THC causa o efeito psicotrópico ou psicotomimético da maconha, e eu sei que o canabidiol tem o efeito ansiolítico, é utilizado para fazer remédio. Mas vejam que a questão ela fala também de respectivamente. Se é respectivamente, tem que vir primeiro tetraidrocannabinol e segundo o canabidiol. Então a opção correta é a letra A. Bem, meus amados, essas foram as questões que eu selecionei para conversar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Que esse projeto ele siga, ele tem um potencial muito grande. Eu quero registrar aqui ao final que eu acredito no potencial de vocês, tenho certeza absoluta que todo aquele que persegue seus sonhos, ele consegue alcançar. Então, estou aqui torcendo por vocês, não vou desejar sorte, porque a aprovação em concurso nunca dependeu de sorte, mas eu vou desejar sucesso. E só o fato de vocês estarem participando, buscando conhecimento, estudando, vocês com certeza vão alcançar o sucesso em breve. Beijo!